Você já ouviu a expressão, a vida é uma jornada? Eu acredito que isso seja verdade. A vida é uma jornada. E nessa jornada da vida, há diversos fatores que influenciam o quanto avançamos e onde terminamos. O mesmo vale para nossas vidas cristãs. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz: Lutei a boa luta, completei a carreira, guardei a fé. Lendo entre as linhas, isso me diz que a vida como cristão é uma jornada. Então, como saber se estamos na direção certa? Como saber se estamos indo na direção certa quando se trata dessa jornada como cristãos? Essa não é uma pergunta simples de responder, pois Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso me diz que muitas pessoas pensarão que estão indo na direção certa, mas estarão terrivelmente enganadas. Então pergunto novamente, como você sabe se está indo na direção certa em relação ao seu relacionamento com Jesus Cristo? A triste realidade é que muitas pessoas nem reconheceriam os sinais de que estão indo na direção errada. Vou dizer, quais são alguns dos sinais de que você está na direção errada? Um sinal claro pode ser encontrado em Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. A sociedade naquela época estava cheia de pessoas que viviam de acordo com uma filosofia hedonista. Viviam apenas para se satisfazerem, sem autocontrole. Viviam na corrupção. A Bíblia diz que Deus os entregou às concupiscências de seus corações para a imundícia. Portanto, tenha cuidado, pois quando você perceber que pode pecar livremente, sem convicção, sem luta, sem remorso ou culpa, então você está em um caminho que leva à condenação eterna. Tenha cuidado para não seguir nessa direção, pois Deus pode remover sua mão de restrição e você terá plena expressão de seus desejos pecaminosos e vergonhosos. Portanto, deixe-me advertir você. Provérbios, capítulo 8, versículo 20, diz: Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Se você estiver seguindo qualquer outro caminho, que não seja a justiça e que não esteja de acordo com a palavra de Deus, você está em um caminho perigoso. Qualquer caminho que vá contra os ensinamentos de Jesus Cristo é o caminho errado. Portanto, certifique-se de que o caminho que você está seguindo esteja alinhado com a palavra de Deus e dentro da vontade de Deus. Qualquer caminho que não produza os frutos do Espírito em sua vida, como mencionado em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, não vale a pena seguir. Portanto, esteja avisado. O caminho do homem leva à desesperança, mas o caminho de Deus nunca termina. Ele simplesmente o leva a um destino onde o Senhor enxugará cada lágrima dos seus olhos, onde não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor. O caminho do homem leva à destruição, mas o caminho de Deus leva à vida eterna. O caminho do homem não é lucrativo para a sua alma, mas o caminho de Deus o levará a desfrutar tesouros no céu. Portanto, esteja ciente. Qual direção você está seguindo? Há uma frase que diz que a Bíblia nos apresenta a história de dois jardins, o Jardim do Éden e o Jardim do Getsêmani. No primeiro jardim, Adão e Eva adotaram uma atitude de minha vontade. No segundo jardim, Jesus adotou a atitude de não a minha vontade, mas a tua seja feita. No primeiro jardim, Adão e Eva caíram no pecado e na desobediência. No segundo jardim, Jesus tomou uma posição de obediência a Deus. Gênesis 3:9 nos diz que o Senhor Deus chamou por Adão e disse: Onde estás? Isso significa que, devido ao pecado no primeiro jardim, Deus estava procurando Adão.
No segundo jardim, Jesus estava procurando Deus Todo-Poderoso. Mateus 26, 39 diz: E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Preste atenção às diferenças entre esses dois jardins. Em Éden, Adão e Eva se esconderam de Deus. Em Getsêmani, Jesus se apresentou a Deus. Em Éden, o diabo enganou Adão e Eva com uma árvore que levou à morte espiritual deles. Em Getsêmani, Jesus começou a jornada de amor, dor e sacrifício que o levou à cruz, mas que também nos deu vida eterna. Esses jardins são símbolos do tipo de vida que escolhemos viver. Temos escolhas e controlamos como vivemos, o que fazemos a cada dia. E o que estou tentando transmitir é que em sua vida espiritual, você está vivendo como Adão e Eva no Jardim do Éden, acreditando nas mentiras do inimigo, agindo com base nessas mentiras e desobedecendo a Deus. É uma vida em que se vive no pecado e se esconde da presença de Deus por vergonha? Ou você está vivendo como Jesus no Jardim do Getsêmani, uma vida de sacrifício, dizendo: Não a minha vontade, mas a tua seja feita? É um tipo de vida onde tudo é sobre Deus. Você pode ficar triste e perturbado às vezes, mas ainda escolhe obedecer a Deus. Você pode se sentir sobrecarregado, mas ainda escolhe obedecer a Deus. Eu quero encorajá-lo a ser como Cristo, a se separar dos outros e buscar a face do Senhor em oração, a buscar ser disposto e obediente. Já ouviu falar de uma casa com portões? O portão permite o acesso à propriedade, mas também serve como uma barreira que impede que o restante do bairro acesse a casa. Se o portão estiver fechado e trancado, o acesso à casa está bloqueado. Não há acesso para pedestres, não há acesso para convidados não convidados, não há acesso para convidados indesejados. Mas é somente quando o portão está aberto que as coisas, pessoas não convidadas e todos podem ter acesso à casa. O mesmo vale para o mundo espiritual. Precisamos fechar e trancar todos os portões espirituais em nossas vidas. Guardar os portões de nossas vidas e ser vigilantes em relação a qualquer ponto de entrada em potencial para o inimigo. Quero que você saiba que nossos olhos são um portão. Nossos ouvidos são um portão. E até mesmo o ambiente em que nos permitimos entrar pode ser um ponto de entrada. E eu digo isso porque o que permitimos passar por qualquer um desses 3 portões pode ser influenciado pelo Espírito Santo ou por espíritos malignos e demoníacos. Aqui está o que a Bíblia diz sobre o portão dos olhos em Mateus 6, versículos 22 e 23. A lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Como podemos garantir que nossas vidas estão protegidas? Como podemos garantir que sejam fortalezas cheias do Espírito Santo e não lugares de habitação para espíritos malignos? Uma das maneiras mais eficazes de nos guardarmos contra influências negativas e espíritos malignos é através daquilo a que estamos expostos em termos de entretenimento. O que você está ouvindo? O que você está assistindo? Onde você está gastando seu tempo? Faço essas perguntas porque qualquer coisa que você expõe a seus ouvidos e olhos terá um impacto sobre você. Todo tipo de entretenimento está acessível para nós agora mais do que nunca, o que é uma bênção e uma maldição. É uma porta para Deus e também para o diabo. É uma porta para o que é bom e para o que não é bom. Mas aqui está o ponto. Nós escolhemos quem deixamos entrar. Escolhemos o que assistir, seja bom ou ruim. Escolhemos o que ouvir, seja piedoso ou ímpio. Escolhemos os lugares que frequentamos. Lembre-se de que a Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Isso significa que algumas pessoas de Deus são destruídas simplesmente porque não sabem.
Não sabem que tipo de espírito estão permitindo quando assistem a um filme de terror. Não sabem o que estão convidando quando assistem pornografia. Não esteja entre as pessoas que perecem por falta de conhecimento. O que você não sabe no mundo espiritual pode ser usado contra você. A falta de conhecimento leva alguém a dar ao inimigo uma brecha e descobrir que o diabo então aproveita a situação. A falta de conhecimento significa que o inimigo se apresentará como algo inocente e inofensivo. Ele enganará e fará você pensar que não pode haver nada de errado em assistir a isso ou ouvir essa música. Cuidado com o portão que você está abrindo, povo de Deus. Seja vigilante sobre o que você está convidando para a sua vida. Você conhece o espírito por trás desse tipo de música? Você sabe o que está convidando para a sua casa quando assiste a esse filme? Encorajo você a encher sua vida com sons e imagens que edificam e fortalecem sua fé, a ser o guardião dos portões em sua vida. Jó disse: Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Jó 31:1. Davi, no Salmo 119, versículo 37, disse: Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Devemos ter a mesma determinação, a mesma resolução de que não colocaremos nada de perverso ou maligno diante de nossos olhos ou ouvidos. Eu o encorajo a dar espaço apenas às coisas que edificam sua fé e a convidar à presença de Deus. Feche cada porta que pode potencialmente corromper e poluir a mente. Desligue todas as entradas para o inimigo e proteja-se de tudo o que possa prejudicar sua fé. Encorajo você a abrir apenas a porta para Jesus Cristo, para responder ao chamado de Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20 que o Senhor se dirige à sua igreja e diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E também gostaria de destacar o fato de que o Salmo 95:8 diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, abra seu coração à voz dele. Se você ouvir sua voz, não endureça o coração. Deixe-o entrar e mudar sua vida para sempre. E lembre-se, sua cabeça é sua sentença.